Família, sobre a criança, sobre o adolescente, o jovem e o idoso, na verdade sobre o tratamento que a Constituição Federal dá a todos esses assuntos que eu enumerei para vocês. Então vamos lá falar primeiro da comunicação social. Artigo 220. Diz lá: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Vejam, existe um método de interpretação que é a interpretação sistemática. A gente não deve sempre só olhar para um artigo da Constituição para tirar dele todo o seu sentido. Tá? Porque vejam, no primeiro momento, está escrito aí, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado ou disposto nesta Constituição. O que ocorre é o seguinte, vamos ver um pouco mais adiante, não existe mais censura nesse país. Pelo menos na Constituição não existe mais censura nesse país. Aí eu sou livre para dizer o que eu penso sobre qualquer assunto? Bom, o inciso 4 do artigo 5º garante a liberdade de expressão do pensamento. Mas existem restrições, só que não são restrições impostas de maneira arbitrária pelo Estado. Mas existe, por exemplo, restrição na questão da classificação, para a idade. Existe a própria inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa, que está previsto lá no artigo 5º também da Constituição Federal. Por isso que está dizendo aí, ó, não sofrerão qualquer restrição, observado ou disposto nesta Constituição. Porque a própria Constituição estabelece, né, se não vamos dizer assim, restrições, pelo menos condições para essa manifestação do pensamento. Por exemplo, o inciso 4 diz que a manifestação do pensamento não pode ser feita de maneira anônima, por exemplo. Tá? Então vamos continuar na comunicação social, que esse assunto vai voltar. Ó. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Observado aí, como eu disse para você. Tá? É livre a expressão do pensamento, a expressão artística, científica, intelectual e de comunicação? É. A lei pode restringir, tá, a liberdade de informação jornalística? Não, não pode. Tá aí, ó, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Mas veja o que diz agora. Observado o disposto no artigo 5º, inciso 4. O inciso 4 do artigo 5º diz que é livre a expressão do pensamento, vedado o anonimato, então você não pode dar uma informação jornalista anônima. O próprio inciso 5 garante o direito de resposta. Tá? Então, se, por exemplo, um veículo de imprensa me ofende, eu posso exigir desse veículo de imprensa, e se ele não me der, eu posso exigir na justiça isso, no Poder Judiciário, que ele me dê o direito de resposta. Além disso, o inciso 10 diz que é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, inciso 10 do artigo 5º, então não se pode alegar a liberdade de imprensa para violar a honra de alguém, a intimidade, a vida privada ou a imagem de alguém. Tá? O inciso 13 garante a liberdade profissional, o 13 garante a liberdade profissional, e o 14 assegura o sigilo da fonte, tá? Também protege a atividade jornalística. Então, observado tudo isso, é plena liberdade de informação jornalística. É vedada toda e qualquer censura, de natureza política, ideológica e artística. Veja, a censura aqui é entendida o quê? Como um controle prévio da ideia, né? Então, se você é de direita ou se você é de esquerda, estou pensando aí no que você está vendo como natureza política, né? Se você é de direita, esquerda, centro-direita, extrema-direita, extrema-esquerda, você pode ter a opinião que você quiser, você vai expressar a sua opinião. Nenhum tipo de lei pode impedir que você faça isso, assim como não pode ser exigida algum tipo de autorização do poder público para que você expresse a sua opinião política, a sua opinião ideológica ou a sua opinião artística que seja, tá?
Continuando ainda na comunicação social. Compete à lei federal regular as diversões e espetáculos. Vejam, isso não é censura, tá? Ninguém vai impedir o espetáculo de acontecer. Ninguém vai impedir a diversão de acontecer. Não é isso. É regular. É estabelecer local, estabelecer horário, estabelecer faixa etária. Tá? É isso que é o regular. Tá? Ó, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem. Então, por exemplo, ó, esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. O filme lá que contém cenas de nudez, de sexo, droga, não é recomendado para menores de 18 anos ou 16 anos, por exemplo. Locais, não vamos encenar uma peça de teatro com todo mundo nu na praça central da cidade, no pleno dia. E horários em que sua apresentação se mostre inadequada. É por isso que muitas vezes, dependendo do conteúdo, por exemplo, do filme, ele tem que ser exibido depois das 9 da noite, depois das 10 da noite e assim por diante. Mas isso é um efeito indicativo, isso não é uma censura. Ninguém está proibindo o filme de passar, mas talvez aquele filme com cenas de sexo, nudez, droga, violência, não vai passar depois no horário do almoço na televisão. Vai ter que passar à noite, mais tarde, recomendado para maiores de 16, sei lá, 18 anos, alguma coisa assim. Ok? Isso é o efeito indicativo, não configura uma censura. Porque ninguém está proibindo a diversão, ninguém está proibindo o espetáculo. O que mais? Compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariam o disposto no artigo 221. Daqui a pouco a gente vai encontrar o artigo 221 no nosso estudo. A gente vai ver que a programação tem que ter preferência para ser educativa, por exemplo, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Bom, nesse aspecto a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direito básico do consumidor a segurança e saúde. Estabelece que a propaganda abusiva entre outras, aquela que coloca em risco a saúde e a segurança do consumidor. Então, devem existir meios legais para que a pessoa e a família sejam protegidas de programas de televisão que contrariam o artigo 221, que nós vamos ver a seguir, e que coloquem em risco a segurança e a saúde do consumidor. A propaganda comercial de tabaco, fumo, Propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais. Então veja, a propaganda comercial desses produtos, como por exemplo o tabaco ou a bebida alcoólica, pode sofrer restrições, por exemplo, de horário. Esse horário não é adequado, esse programa não é adequado, essa revista não é adequada, ou tem que colocar algum tipo de advertência, do tipo o Ministério da Saúde adverte, este cigarro pode causar câncer, ou lá no remédio, na terapia no remédio, que diz lá, olha, esse remédio serve para isso. Aí no finalzinho fala lá bem rapidinho, não, procure médico. Pois é, a lei pode obrigar esse tipo de aviso. Os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Então, os meios, por exemplo, as emissoras de televisão não podem estar na mão de uma só pessoa, na mão de 2 ou 3 pessoas, as emissoras de rádio, os jornais, porque aí você pode monopolizar uma ideia em detrimento de outra ideia, pode manipular a massa, por isso que não pode ter monopólio ou oligopólio sobre os meios de comunicação. A publicação de veículo impresso de comunicação, por exemplo, jornal, independe de licença de autoridade.
Tem um jornal? Pode publicar à vontade. Tem uma revista? Pode publicar à vontade, no sentido de não depender de autorização da autoridade. Porque a autorização, no direito, tá? No direito, a autorização é um ato discricionário, né? Você não precisa de autorização, você não precisa de comunicação, nada disso, de licença, nada disso. Tá? Continuando na comunicação social. Aí sim vamos para o artigo 221 que cuida, né, da programação das emissoras de rádio e televisão. Cuida lá da programação das emissoras de rádio e televisão. Diz lá, a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão os seguintes princípios. Bom, quais são os princípios? Princípios que são? São aquelas regras mestras, né? Aquelas que devem ser seguidas, são os norteadores, os caminhos a serem seguidos. E quais são os caminhos a serem seguidos pelas emissoras de rádio e televisão? Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Desculpe, não resisti. Momento de reflexão para você guardar isso para sua prova. As emissoras de televisão e rádio que você conhece, todas elas têm uma preferência para programas com finalidade educativa, artística, cultural e informativa? Bom, guarde isso para sua prova. Que mais? Qual outro princípio? A promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Então a ideia é que as emissoras de rádio e televisão promovam a cultura nacional e regional. Não quer dizer que não possa passar um filme estrangeiro ou tocar uma música estrangeira. Não, mas também tem que valorizar, tá, o produto nacional. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Isso muitas vezes a gente encontra, né? Programas jornalísticos regionais, programas regionais, emissoras regionais, acho que até com uma certa frequência. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. A emissora de televisão que você conhece respeita os valores éticos e sociais da pessoa e da família? Que bom, está de acordo com o artigo 221 da Constituição, você está olhando aí, ok? Artigo 222, continua falando da comunicação social. Só que agora eu vou falar da propriedade de uma empresa. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão, televisão, né? Por exemplo, sonora, que é o rádio, e de sons e imagens, que é a televisão, é privativa de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Então, para ter uma empresa, uma emissora de rádio, uma emissora de TV, você tem que ser brasileiro. E se você for brasileiro naturalizado, você tem que estar naturalizado há mais de 10 anos. Ou de pessoas jurídicas, bom, aí tem outra possibilidade, né? Que pode ser pessoa física ou jurídica. Ou pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Então, a pessoa física estrangeira não pode ser proprietária de uma emissora de rádio, não pode ser proprietária de uma emissora de televisão, e mesmo o brasileiro naturalizado há menos de 10 anos, ele não pode ser proprietário da emissora de rádio, não pode ser proprietário da emissora de televisão. Continuando ainda no artigo 222, em qualquer caso, então em qualquer situação, tá, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora de sons e imagens deverá pertencer direto ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Então, mesmo que seja uma pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras, né, que tem essa possibilidade aqui no de cima, ou pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras, aqui tem um sede no país. Ok, mas eu poderia ter uma pessoa jurídica constituída sob a lei brasileira com sócios estrangeiros. Até pode, desde que, pelo menos, né, olha aqui, ó, deixa eu circundar aqui, ó, pelo menos 70% do capital, né,
tanto do capital total quanto do capital votante dessas empresas, tá? Pertençam direto ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. E mesmo assim, eles exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e o conteúdo da programação. A ideia é manter a empresa jornalística, a empresa de radiodifusão sonora de sons e imagens, sob o controle acionário de brasileiros, no mínimo 70%. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social. Aqui volta a Constituição a atribuir a exclusividade ao brasileiro nato ou naturalizado há menos de 10 anos, mas agora para a responsabilização editorial. Agora vamos falar do meio ambiente. Vamos passar, presta atenção, estávamos falando da comunicação social, dos meios de comunicação. Agora vamos falar de meio ambiente. Sempre lembrando que meio ambiente não são só as florestas, tá? A cidade é meio ambiente? A cidade é meio ambiente também. É o meio onde você vive. Ou não, talvez. De repente você vive na zona rural, lógico. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso inclui, como eu disse para vocês, o meio ambiente urbano, tá? Meio ambiente, isso é importante, ó, é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade, que somos nós, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o dever de preservar o meio ambiente é do Estado, mas também é da sociedade. É um bem de uso comum do povo. Aliás, o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, prevê a ação popular para, entre outras coisas, anular ato lesivo ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico cultural também. Continuando ainda, no 225. Incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas. O que mais que incumbe ao poder público? Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Muito se fala, por exemplo, sobre furto de material genético, da nossa diversidade genética, por empresas estrangeiras, por governos estrangeiros, que muitas vezes pegam esse material genético, patenteiam esse material genético e aí criam dificuldades para as empresas nacionais ou até mesmo para a pesquisa nacional, a chamada biopirataria. Continuando no meio ambiente, incumbe ao poder público, em todas as unidades da federação, quer dizer, em todos os estados, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, incumbe ao poder público definir os espaços territoriais a serem protegidos, sendo a alteração e a supressão desses espaços, dessas reservas ambientais, somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Então, a proteção aos mananciais de água, às florestas ainda existentes, tudo isso incumbe ao poder público. Também incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, por exemplo, uma hidrelétrica ou uma empresa poluidora, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Talvez e provavelmente você já ouviu falar disso, né? Um estudo de impacto da atividade no meio ambiente. Quando a atividade pode trazer aí um prejuízo, um risco muito grande, como está dizendo aí, atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, se faz necessário esse impacto ambiental que deve ser público. Esse estudo deve ser público. Incumbe ainda ao poder público controlar a produção,
a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportam risco para a vida, qualidade de vida e meio ambiente. Por exemplo, os agrotóxicos. Tem que controlar porque eles poluem, podem poluir o alimento, fazer mal para as pessoas, poluir o solo, os cursos d'água e assim por diante. Vamos lá, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Então, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 226 e seguintes. Vamos lá, no artigo 226 e seguintes. O casamento é civil e gratuita a celebração. Então, o casamento é civil, ou seja, é gratuita a celebração desse casamento, é gratuita a celebração do casamento. Tá? Então, casamento é civil e gratuita a celebração. O que mais? O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Então, aquele casamento feito apenas no religioso tem efeito civil. O que mais sobre a família? Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, deve a lei facilitar a conversão, né? Deve a lei facilitar a conversão em casamento dessa união estável. Então, deve a lei facilitar a conversão em casamento dessa união estável. Além disso, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, é uma comunidade familiar, aquela formada, por exemplo, pela mãe e seus filhos, pelo pai e seus filhos. Tá? Tudo isso faz parte da comunidade familiar. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, olha só. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Artigo 5º, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Tá? E esses direitos, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Ou seja, homens e mulheres têm os mesmos direitos e obrigações em relação à sociedade conjugal. Não pode haver nenhum tipo de discriminação em relação a isso. Além disso, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. O divórcio, então, dissolve o casamento, deixa de existir o casamento. Fundado nos princípios da dignidade humana, que inclusive é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal. Ou seja, o Estado não pode interferir de maneira incisiva no planejamento familiar. Ele pode informar, mas não impedir que a pessoa continue a ter filhos, por exemplo. Ou estabelecer, sei lá, um limite de filhos. Competindo ao Estado, propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. Como eu disse a vocês, não pode, né, agir de maneira coercitiva. Ok? Que mais? O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Ok? Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Vejam, a Constituição diz que o casamento é civil e é gratuita a celebração. Isso aí. Sabe que para casar é de graça? É gratuita a celebração do casamento? Tá aí, o casamento é civil e é gratuita a celebração. O que mais que a Constituição fala sobre família? Diz que o casamento religioso
tem efeito civil. O casamento religioso é como se tivesse ocorrido, né, como diz o pessoal, lá no cartório. Para efeito de proteção do Estado, e é lógico, né, proteção da legislação, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Olha só, pessoal, estamos em 1988. Como assim, Dalgo, estamos em 1988? É, na Constituição. A nossa Constituição é de 1988. A sociedade é de 1988. E aquela sociedade de 1988, com aquele constituinte de 1988, achou razoável definir, tá, como entidade familiar, homem e mulher. Tá? Achou razoável definir como entidade familiar homem e mulher. Pois bem, a sociedade mudou. Hoje, a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, reconhece como entidade familiar a união homoafetiva, inclusive podendo, né, fazer uma escritura de união civil estável em cartório para isso. Tá ok? Mas como estamos lá em 1988, né, o texto da Constituição continua igual. Reconhece a união estável entre homem e mulher como uma entidade familiar, estabelecendo que a lei deve facilitar a sua conversão, né, da união estável, a sua conversão em casamento. O que mais que a Constituição fala da família? Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus dependentes. Então, pai, seus filhos, mãe, seus filhos, e hoje em dia, né, vó e seus netos, vô e seus netos, também é reconhecido como uma entidade familiar. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, hoje, artigo 5º, inciso 1, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Quando a Constituição de 88 foi feita, estava em vigor ainda o Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916 ainda vigorava, tá? E estabelecia algumas diferenças em relação às obrigações e aos direitos do casamento entre homem e mulher, em benefício do homem, notadamente, né? Tinha muito mais direitos do que a mulher. Depois da Constituição, isso acabou. Tá? Até do ponto de vista legal, isso não é mais possível. Isso não é mais possível. Não é nem uma questão mais de discussão do que está ou não está em vigor. O inciso 1 do artigo 5º estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso também se refere à sociedade conjugal, né? Ao casamento ou à união estável. Tá? Os direitos e deveres são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Viva a igualdade. Continuando ainda na família. Bom, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Está aqui. O casamento pode deixar de ser um casamento pelo divórcio. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal. Exatamente. É o casal que deve definir se vai ter um filho, se não vai ter nenhum filho, se vai ter 5 filhos, se vai ter 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos, ou buscar um recorde mundial de não sei quantos filhos. O Estado tem que informar. O Estado educa, o Estado orienta, né? O Estado informa, mas não pode coagir. O Estado não pode coagir o casal. O Estado não pode obrigar alguém a ter um filho, ou a não ter nenhum, a ter 2, ou a não ter, ou só ter um. O Estado não pode fazer isso. Tá? Por exemplo, sei lá, fazer uma cirurgia, no homem ou na mulher para que ele não tenha mais filhos de maneira coercitiva. Isso não é possível, né? Competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. E aí o importante, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Então, o planejamento familiar é decisão única e exclusiva de cada casal. Cabe ao Estado informar, propiciar meios científicos para que ele eventualmente faça o controle de natalidade, mas jamais obrigar a que isso seja feito, né? Usar de qualquer forma
coercitiva para isso. Ok? Que mais? O Estado assegurará a assistência à família, na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Nós sabemos que a violência familiar é um problema muito grande, né? Notadamente, né, do cônjuge masculino sobre o cônjuge feminino e, eventualmente, também, né, de um dos cônjuges sobre os filhos, mas isso o Estado deve coibir, isso o Estado deve tentar impedir que aconteça, né, coibir a violência no âmbito de suas relações. Tá? Cabe ao Estado dar assistência a cada um dos membros da família, principalmente para que isso não aconteça. Continuando, é dever da família, da sociedade, ó, é dever de todo mundo, dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vejam, criança, jovem e adolescente deve ser protegido, deve ter sua vida protegida, sua saúde protegida, sua segurança protegida, não só pelo Estado, mas também pela família e pela sociedade. É uma obrigação de todos, ó, a obrigação da família, da sociedade e do Estado, assegurar todos esses direitos à criança, ao jovem e ao adolescente. E ainda cuidar para que essa criança, esse jovem e adolescente não seja vítima de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Bom, agora, tá, vamos falar da criança. O Estado promoverá programas de assistência integral, ou seja, para cuidar de tudo, né? Integral, né? À saúde da criança, do adolescente e do jovem. Admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Então, o Estado deve promover, o Estado deve cuidar, o Estado deve oferecer assistência integral à saúde, ao adolescente e ao jovem. Tá? E pode aceitar a participação de entidades não governamentais que trabalhem para essa finalidade também, sem nenhum problema. Toda ajuda é bem-vinda. Agora, deve obedecer aos seguintes preceitos. Quais são as regras? A aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materna e infantil. A criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e todas as formas de discriminação. Né? Isso é mais uma diretriz do que uma afirmação de que acontece. É óbvio, a gente sabe que isso não acontece em todos os lugares, mas a ideia é que isso seja uma diretriz, que seja fornecido para todos os jovens, né, que possuam, jovens, crianças que possuam algum tipo de deficiência física, sensorial, mental, conforme as palavras da Constituição, tá? Para que esse jovem tenha um completo desenvolvimento, bem como a integração social desse adolescente, desse jovem portador de deficiência. Como? Treinando ele para o trabalho, para que ele possa se integrar ao mercado de trabalho, né, à sociedade do trabalho, tá, e integrando a sua convivência. Para isso, deve facilitar o acesso aos bens e serviços coletivos, por exemplo, como transporte coletivo, tá, e eliminar os obstáculos arquitetônicos e todas as formas de discriminação. Bom, ainda, tá? Falando sobre portadores de deficiência. A lei disporá
sobre normas de construção dos logradouros, né, rua, calçada, e dos edifícios de uso público e fabricação de veículos de transporte coletivo, ônibus, por exemplo, trem, metrô, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, não é demais afirmar que as pessoas portadoras de deficiência têm acesso garantido aos logradouros, edifícios de uso público e veículos de transporte coletivo. A minha pergunta é só uma: tem mesmo? Pense se tem ou não. Pense se isso é cumprido ou não. Não por uma questão de levantar discussão, não é isso não. É porque aí você vai guardar melhor isso para a sua prova também, né? O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Então, qual é o aspecto, ou quais são os aspectos dessa proteção especial? A idade mínima de 14 anos para admissão no trabalho, isso é o mínimo. E mesmo assim, dos 14 aos 16, só na condição de aprendiz. Agora, menos de 14 anos, 13 anos, 12 anos, 11 anos, é proibido qualquer trabalho para o jovem, qualquer trabalho para a criança, tá? Trabalho só a partir dos 14, mesmo assim na condição de aprendiz. Até os 16. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, e se trabalha tem que ter direito previdenciário e direito trabalhista. Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Isso é muito importante, né? Não se pode e não se deve abandonar a escola para trabalhar. O jovem, o adolescente não pode fazer isso, não deve fazer isso. Por isso essa garantia de acesso ao trabalhador adolescente e jovem para a escola. Por exemplo, com o oferecimento de cursos noturnos, que é onde geralmente quem trabalha, horário em que geralmente quem trabalha pode estudar, né? Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional. Igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. E aí estamos falando, no caso de prática de ato infracional pelo jovem ou adolescente. Tá? Ele tem direito a uma defesa técnica por profissional habilitado. Enfim, vamos lá. Que outro aspecto? A obediência aos princípios da brevidade, excepcionalidade, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quando a aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. O jovem ou adolescente está ainda em fase de formação, não só física, né? Mas em formação, por exemplo, psicológica, de caráter. Portanto, qualquer pena restritiva de liberdade tem que levar as suas características, as suas especificidades em consideração. É isso que está dizendo aqui, ó, que um dos aspectos é a obediência aos princípios da brevidade, quer dizer, qualquer pena privativa de liberdade tem que ser a mais breve possível. Excepcionalidade, quer dizer, não deve ser a regra a pena privativa de liberdade, e o respeito à condição peculiar de uma pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade, qualquer medida de internação. Estímulo do poder público. Através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios ao acolhimento. Então, estímulo ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. A questão é, o Estado deve incentivar o acolhimento da criança ou do adolescente órfão ou abandonado. Como que ele pode fazer isso? Entre outros meios, né? Por meio de incentivos fiscais, subsídios e assistência jurídica àquele que pretende manter sob sua guarda uma criança ou adolescente, né, órfão ou abandonado. Ainda sobre criança, jovem e adolescente, programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Infelizmente é uma realidade, né, mundial, o acesso das crianças, jovens e adolescentes às chamadas drogas ilícitas. Então, cabe ao Estado a manter programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem que já seja dependente de entorpecentes e drogas afins. Ok? Continuando ainda, falando da criança, do adolescente
e do jovem, diz lá, a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. O mínimo mesmo é punir severamente quem faz isso, né? A adoção será assistida pelo poder público. Tá? Isso quer dizer, ser assistida, será cuidada pelo poder público. Né? A adoção é responsabilidade do poder público, tá? Que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Há preferência que a criança seja adotada, né, por pessoas que aqui residem. Essa é a preferência, mas a gente sabe que muitas vezes não é isso que acontece, porque muitas vezes, né, não, a criança, o jovem, o adolescente não encontra, principalmente quanto maior a idade, não encontra pessoas interessadas, às vezes, em adotar alguém maior já, né, que não é mais um bebê, ou que tem 2, 3, 4, 5 irmãos, ou que apresenta alguma enfermidade, ou coisa parecida. Tá? Então, existem casos e condições em que isso é efetivado por estrangeiros, mesmo que a preferência seja a adoção por brasileiros. Os filhos, havidos ou não na relação de casamento, ou seja, tanto faz se nasceu de uma relação de casamento ou não, tanto faz se é por adoção, pouco importa, tá? Terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, como, por exemplo, se usava antigamente, né, o filho bastardo, aquele filho tido fora do casamento, era chamado de filho bastardo. Não pode usar esse tipo de discriminação. E hoje, o filho havido do casamento, com o filho biológico do casamento, com o filho adotivo, todos são filhos, todos merecem proteção da Constituição, proteção da lei, respeito da sociedade, e todos são iguais em direitos. Ok? Continuando ainda, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Pensa num dispositivo que dá confusão. Pensa num dispositivo da Constituição que dá confusão, que é combatido. Esse da maioridade penal. Então, são penalmente inimputáveis, ou seja, não podem ser responsabilizados por crime os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. É isso que algumas vezes algumas pessoas, né, dizem que são a favor da diminuição da maioridade penal, porque a maioridade penal é só aos 18 anos. É exatamente esse dispositivo aí, tá? Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E, em contrapartida, os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, os pais têm o dever de assistir os filhos e os filhos, quando na maioridade, têm o dever de assistirem aos pais. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, assim como a criança tem que ser amparada pela família, pela sociedade e pelo Estado, o idoso também tem que ser amparado pela família, pela sociedade e pelo Estado. O idoso também tem que ser protegido. Tem que ser defendida a sua dignidade e seu bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Né? Preferencialmente, não exclusivamente, mas preferencialmente qualquer programa de amparo ao idoso deve ir até o idoso, executar esse programa em seus lares. E aos maiores de 65 anos, essa é a idade, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Alguém pode falar assim, mas Hidalgo, na minha cidade é 60. Às vezes tem lei municipal que estabelece 60 anos, tá? Não há nenhum impedimento, é melhor, não é? A Constituição existe para assegurar o mínimo de direitos. O mínimo de direito é transporte coletivo gratuito aos 65. Agora, se o município tem lá uma lei municipal que garante o transporte coletivo urbano municipal aos 60, parabéns para ele que faz isso. Não há nenhum problema, mas a Constituição garante só aos maiores de 65. Ok? Então vamos falar dos índios agora. Os índios. Ou dos índios. O aproveitamento de recurso hídrico, né, os cursos d'água,
incluindo os potenciais energéticos, por exemplo, geração de energia elétrica dos cursos d'água, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas. Aliás, as terras indígenas pertencem a quem? A quem pertencem as terras indígenas? Se você pensa em colocar na prova que pertence aos índios, não faça isso, tá? As terras indígenas pertencem à União. As terras indígenas pertencem à União. O índio tem posse permanente dessa terra. Agora, para realizar uma lavra de minério, para utilização, tá, dos recursos hídricos, isso só pode ser efetivado, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, tá? Na verdade, quem decide sobre isso é o Congresso Nacional. Ainda que a Constituição diga, ouvidas as comunidades afetadas, ainda que ela diga ouvidas as comunidades afetadas, o Congresso ouve, mas ele decide se vai autorizar ou não esse tipo de pesquisa e lavra de riqueza mineral, aproveitamento de recurso hídrico. Ficando asseguradas as comunidades indígenas a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Ou seja, participação nos resultados das lavras é receber algum valor, já que a lavra, a retirada daquele minério vai ser feita das terras indígenas, sobre as quais, que embora sejam propriedade da União, ele tem, né, a posse permanente, ele tem então o direito, a população indígena tem o direito à participação nessa lavra aí, ao lucro, uma parte do lucro dessa lavra, tá? As terras indígenas são inalienáveis, não podem ser vendidas, indisponíveis, não podem ser doadas, tá? São inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Não importa que faça muito tempo que o índio não ocupa aquela terra ainda é indígena e será, teoricamente, para todo sempre, uma terra indígena. Continuando. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. Os grupos indígenas têm uma relação muito íntima com as suas terras. Por isso é vedada a remoção deles. Agora, pode acontecer, tá? Salvo, tem um salvo aqui, sempre tem um salvo para atrapalhar para cair numa prova, né? Salvo ad referendo, quer dizer, né, com autorização do Congresso, tá? Com autorização do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população, ou no interesse da soberania do país. Mas isso, após deliberação do Congresso Nacional e garantido em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. Então, não se pode retirar o grupo indígena da terra, mas com a deliberação, a aprovação do Congresso Nacional, em situações, por exemplo, como de pandemia, catástrofe, ou que coloque em risco a soberania do país, isso até pode ser feito. Ok? Continuando ainda nos índios, são nulos e extintos. Nulos e extintos. Não produzindo efeitos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, que são as terras indígenas. Então, olha só, não adianta invadir terra indígena, pelo menos teoricamente, não adianta invadir terra indígena e depois querer uso capião, por exemplo, ou querer o aproveitamento, o lucro daquela terra. Não. São nulos e extintos. Não produzindo efeitos jurídicos, são nulos e extintos. Não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo. Tá? Ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Tá? Ressalvado se houver um relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e extinção direito à indenização ou à ação contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Agora, se houve uma ocupação de boa-fé, quer dizer, eu não sabia que era terra indígena, ocupei de boa-fé aquela terra indígena, ok. Tá? Aí, estou pelo menos protegido contra as benfeitorias que vieram da minha ocupação de boa-fé. Ainda nos índios, os índios
Suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Vamos parar por aqui. Peraí. Então, os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Então, cuidado. Comunidade indígena, o índio pode ingressar na justiça? Pode. Precisa de algum tipo de autorização? Não. Ele ingressa, gente. Não é o Ministério Público que ingressa. Ele ingressa. Olha o que diz a Constituição. É bem claro. Ó. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Aí sim, né, agora vem a segunda parte, ó. Intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então, se o processo foi iniciado por um índio, por uma comunidade, tá, ou por uma organização indígena, não precisa da participação do Ministério Público para iniciar o processo. Mas depois que iniciado o processo, o Ministério Público será chamado a participar em todas as suas fases, né? Para quê? Para zelar pelos direitos e interesses desse índio, ou dessa comunidade, dessa população indígena. Essa é a ideia da participação do Ministério Público. Mas é importante lembrar que o índio tem legitimidade processual. O índio pode processar alguém, não é o Ministério Público que processa, quem processa é o índio. O Ministério Público apenas fiscaliza o andamento do processo para zelar pelos direitos e interesses da população indígena. Essa é a ideia, como você está vendo aí. Ok? Bom, fim da nossa aula. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos.